Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho, a Boa Nova, a própria palavra já diz tudo. A Boa Nova, a novidade, o diferente, o magnífico, o esplêndido, a palavra de Deus, queridos. Quem não gostaria de pensar, queridos, pensar, viver e sentir como Jesus? Quem não gostaria, meus queridos, de estar no alto? Porque o Evangelho de hoje nos fala, Jesus está com seus discípulos, todos nós aqui. Mas primeiramente ensinando os 12. Ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Olha essa visão magnífica, queridos. Mas não pense, meus queridos, que como a interpretação, como muitos fazem, de Jesus sentado sobre um monte de terra, de areia, essas coisas de montanha. Não, meus queridos. Jesus sentou-se no monte, no mais alto do conhecimento, da experiência, da vida com Deus. E leva os seus discípulos também.
E de lá ele olha, meus queridos, uma multidão de homens e mulheres que vão ao encontro dele. E o que é que Jesus sente, meus queridos? E o que é que Jesus quer dar para essas pessoas? O que é que Jesus quer nos ensinar hoje? Para todos nós, queridos. Qual é o alimento que devemos dar, como Jesus vai dar para essa multidão? É o pão, que nós denominamos esse pão da padaria, essas coisas? É esse pão? Porque a antífona do Evangelho nos ensina: o homem não vive somente deste pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é o alimento, queridos, que Jesus quer nos dar? E quer que também tenhamos esse alimento dentro de nós, como ele perguntou a Felipe. Qual o alimento que eu vou dar? O alimento, queridos, é a fé. Nós alimentamos os nossos irmãos com a fé? Ou a nossa fé ainda é tão pequena que ainda pensa em pão caseiro, pão da padaria? Isso aí, meus queridos, quem faz a caridade de fazer uma entrega de um alimento, isso aí é consequência de uma primeira causa, que é o amor a Deus, a confiança em Deus, a caridade. É esse alimento, queridos, que devemos ter dentro de nós e pedir para Deus que tenhamos sempre. E olhe que é um alimento, queridos, quanto mais a gente tem, mais a gente dá, e ainda sobra. Hoje nós estamos fazendo memória de Santo Atanásio, queridos. Olhe, Santo Atanásio acreditou, diria assim, há 2000 anos atrás, e até hoje ele nos alimenta com a sua fé, na sua igreja, na sua própria casa. É um alimento que não para, queridos. É um alimento que não termina. 2000 anos, vai levar mais 20, 30 mil anos, e esse alimento não acaba. É esse milagre que Jesus espera de todos nós. Que nos tornemos também homens e mulheres cheios de vida para dar esta vida. Até a misericórdia hoje, primeira sexta-feira do mês, missa do apostolado, da oração. Todos nós devemos olhar, queridos, com os olhos de Jesus, que olhou a multidão e teve compaixão, teve misericórdia. Eu vou dar um alimento para esse povo, um alimento que não acaba, um alimento que dá vida. A palavra de Deus, a Eucaristia, o envolvimento com a sua igreja, com a nossa igreja. Este é o verdadeiro Deus que nós temos, queridos. E quer que todos nós nos elevemos no mais alto dos céus. Agora o perigo, queridos. Na leitura dos apóstolos, os homens queriam banir, destruir, matar a palavra de Deus, que estava na boca dos apóstolos. Mas um sensato: não luteis contra a obra de Deus, queridos.
São palavras dirigidas também para nós. Não luteis contra esta obra, sejamos misericordiosos. Pratiquemos o amor, pratiquemos a caridade. Procuremos confiar na igreja, na nossa igreja, queridos. Essa igreja que vocês estão aqui, a verdadeira igreja de Cristo. Procuremos nos envolver com ela para dar vida aos nossos irmãos. Todas as vezes que nós não nos envolvemos, não temos a compaixão, não temos a misericórdia, alguém vai passar fome, queridos. Alguém vai precisar de alimento porque está doente e nós não vamos dar esse alimento porque no nosso comodismo, na nossa vida fragilizada, nós vamos deixar muito de nossos irmãos perecerem. Quantos de nossos irmãos que precisam ouvir a palavra de Deus no mundo de hoje, principalmente desse príncipe deste mundo de hoje, da incredulidade, de não acreditar mais. Os casais não vêm mais buscar a bênção de Deus, o sacramento do matrimônio. Muitos já não se confessam mais. Muitos não comungam, queridos. É esse olhar, queridos, quando nós temos de Deus, nós vamos sentir a misericórdia, nós vamos sentir a compaixão e vamos dar para os nossos irmãos este alimento da nossa fé. O nosso próprio Deus, o próprio Jesus em nossa própria vida. A igreja precisa, meus queridos, de homens e mulheres verdadeiramente adoradores de Deus. Adoradores de Deus em espírito e verdade. Para testemunhar e ser alimento para muitas pessoas. A nossa igreja, quase nós não nos envolvemos com ela. Temos as pastorais, que ninguém olha para as coisas de Deus. Não lutem, meus queridos, contra as coisas de Deus. É lutar contra a igreja, é lutar contra Deus. Não se envolver com a igreja, não se envolver no trabalho missionário, é se colocar contra a palavra de Deus, queridos. Muitos estão vindo aí em nome de Deus e arrastando milhares e milhares de irmãos nossos para longe da Eucaristia, para longe da verdadeira fé na palavra e na Eucaristia. E ainda cobram da igreja, cobram do padre, cobram do bispo, mas essa luta é nossa, de cada um de nós, de mostrar a verdadeira fé, o verdadeiro alimento que devemos ser, queridos, aquilo que Jesus nos ensina, a praticar a misericórdia, a praticar o amor, a praticar a solidariedade. Nós somos igreja, queridos, todos nós. Sejamos ou procuremos pedir a Jesus para sermos estrelas que brilham, que brilharão para sempre, como é o caso de hoje de Santo Atanásio. Praticamente quase 2000 anos, até hoje ele brilha para aqueles que têm fé. Recentemente, João 23 e João Paulo II, santos, esses brilham porque acreditaram, viveram, sentiram e praticaram as obras de Deus. Sejamos fiéis ao Senhor.
Procuremos nos alimentar e fazer um milagre, meus queridos. Todos vocês, queridos, todos nós como igreja, somos capazes de fazer o milagre da multiplicação. E ainda vai sobrar alimento. Porque Deus está conosco. E aqueles que acreditam, que experimentam a vida nova, se tornam homens e mulheres semelhantes, ou melhor, a imagem e semelhança de Jesus.